Escute agora o Nutrologia em Pauta. Esse podcast vai transformar a sua saúde. Aqui é opinião baseada em ciência. Olá a todos, eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, sou do Comitê Científico do Instituto Vencer o Câncer, tenho doutorado pela Unifesp e pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa. Estou aqui super bem acompanhada por Ana Drummond, administradora, empreendedora e diretora do Instituto Vencer o Câncer. E hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. Hoje eu vou ficar de entrevistada. É a Ana que vai me entrevistar. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada por essa oportunidade. Vai ser uma experiência ótima poder entrevistá-la diante de todo o seu trabalho, de toda a sua atuação no Instituto Vencer o Câncer. É uma grande honra para nós. Muito obrigada. Vamos lá. Vamos. Doutora Andréia, temos várias perguntas aqui. Queremos muito lhe ouvir, porque existe uma preocupação enorme hoje em relação ao aumento da incidência do câncer. Isso é um fato, a gente sabe disso, principalmente em países industrializados. E existem evidências, mas quais são, né? A gente quer ouvi-la em relação a isso. Quais são as evidências mais recentes que sugerem uma correlação entre padrões alimentares específicos e o risco de desenvolvermos diversos tipos de câncer? O que a senhora tem para dizer para nós sobre isso? Isso é muito interessante porque quando a gente pega os fatores de prevenção ao câncer, a maioria deles está associado à alimentação. E a gente vê uma forte correlação. A partir da Segunda Guerra Mundial, a gente começa a ter entrada da mulher no mercado de trabalho e com isso você tem menos tempo de cozinhar em casa e você começa a usar cada vez mais as comidas industrializadas, de preferência aquelas que ficam prontas mais rápido. Quanto mais rápido ela fica pronta, menos alimento nutritivo ela tem. Então você tem uma correlação importante da comida ultraprocessada, que é aquela comida que tem gosto, tem cheiro de alguma coisa, mas não tem esse alimento. Ela é totalmente produzida quimicamente. Geralmente tem muito sal, muito açúcar e muita gordura, e isso aumenta o risco de câncer. Então, quando a gente fala de países industrializados, onde está aumentando a incidência do câncer, tem uma forte relação com esse tipo de alimento pronto, ultraprocessado, temperos prontos também, que tem muito sódio. Então, todo esse consumo aumenta o risco de câncer. Isso não sou eu que estou dizendo, a gente tem várias evidências científicas que mostram isso. Certo. Então, quer dizer, abrir embalagem... A gente fala, né, abrir menos, né, e descascar mais. Sim, abrir menos. E essa vida contemporânea, essa vida cheia de demandas, quer dizer, é necessário a gente encontrar um espaço para cuidar da nossa alimentação, utilizar ingredientes naturais e retornar ao princípio, né? Sim, você pode até usar produtos industrializados, mas não os produtos processados e ultraprocessados. De preferência, um produto, por exemplo, se você pega um molho de tomate, dá preferência para aquele molho de tomate que tem o tomate pelado, porque aí eu sei que existe o tomate lá dentro. Certo. Então, eu posso facilitar a minha vida, mas eu não posso usar tudo pronto. Eu tenho que um tempo para cozinhar. E colocar a família para cozinhar, né, para te ajudar, porque já que todo mundo trabalha, você precisa de ajuda. Perfeito. Bom, outro tema é muito importante. Se fala muito sobre a restrição calórica, o jejum intermitente. A gente abre hoje as redes sociais, é uma série de posts, informações, dicas, muitas vezes duvidosas. Nós gostaríamos de saber quais são as evidências atuais que indicam seus efeitos potenciais na prevenção do câncer e como esses padrões podem ser aplicados de maneira realista em contextos da vida real, né? A primeira coisa, assim, o jejum intermitente, ele é uma estratégia de perda de peso. Então, a gente sabe que hoje a obesidade está associada a pelo menos 13 tipos de câncer. Então, se eu tenho obesidade, eu vou tratar essa obesidade, algo que eu posso fazer é usar o jejum intermitente. Lembrar que não é para todo mundo. Pessoas que têm tendência a ter hipoglicemia, diabéticos, podem passar mal com esse jejum. Nem todo mundo consegue ficar todo esse tempo. Inclusive, né, o ano passado saiu uma pesquisa mostrando que quando a gente compara a longo prazo diversos tipos de dieta, o
o jejum intermitente não é melhor que dietas de restrição calórica, de um modo geral. Então, é uma estratégia. Ele não chega a ser uma dieta que vai prevenir o câncer. O que previne o câncer é eu ter um peso normal. Eu posso ter usado o jejum para adquirir meu peso normal. Durante o tratamento do câncer, a gente tem alguns estudos, principalmente em câncer de mama, em períodos específicos, perto de alguma quimioterapia, onde o jejum intermitente pode potencializar o efeito dessa quimioterapia. Mas dizer que o jejum intermitente deve ser feito no tratamento de qualquer tipo de câncer que vai melhorar o prognóstico, a gente não tem essa evidência, né? Então, e assim, eu sempre falo isso. Queria muito que tivesse, mas não existe nenhuma dieta, nenhum alimento que cure o câncer, né? Então, assim, a gente tem que usar realmente o que a gente tem na mão, quimioterapia, radioterapia, cirurgia. A nutrição ajuda, mas não é curativa. Nossa, e essas informações são tão importantes, porque se hoje a gente utiliza um mecanismo de busca na internet, a gente vê de tudo um pouco. Sim, porque a maioria das coisas não são baseadas em estudos científicos, ou se baseiam em um único estudo, e muitas vezes a maioria dos estudos que a gente tem de jejum intermitente são em modelo animal. Então, quando eu tenho um estudo em modelo animal, né, geralmente se é ratinho, né, não quer dizer que isso vai ser igual no ser humano. É isso que a gente precisa testar depois. Então, às vezes a pessoa se baseia em um estudo e faz, né, como se, não, é isso. Mas não é, a gente tem que ver vários estudos, várias evidências para falar, não, realmente a gente pode falar que o jejum intermitente vai curar não, né, mas vai ajudar na cura. Mas assim, ainda é muito específico. Mesmo para câncer de mama, a gente não tem não é decisório. Não, eu tenho que usar naquela quimioterapia. Está começando a se falar, pode ser algo para o futuro. Perfeito, certo. Considerando então uma outra questão bem importante, que é a questão genética, quais são os avanços na pesquisa que destacam a interação entre a nutrição personalizada e a tendência genética ao câncer, permitindo estratégias preventivas, porque todo mundo quer saber se é possível, de fato, prevenir, se é possível fazer dietas cada vez mais direcionadas para a realidade de cada indivíduo, né? Isso é interessante, eu tenho até um podcast falando disso, né? Eu acredito que a genética e a nutrição vão ser algo muito bons no futuro. A gente ainda não tem testes genéticos que você possa aplicar de forma com evidência científica, né, para as pessoas. A gente fala que a maioria dos testes são recreativos. Então, por exemplo, outro dia eu peguei uma paciente que fez um teste genético, eles são caros, Sim. né? E nesse teste genético dizia que ela tinha intolerância a glúten. Só que ela tinha feito um exame de intolerância a glúten, né, num laboratório muito bom aqui de São Paulo, que diz que ela não tinha. Aí ela falou, qual que eu acredito? Falei, no do laboratório. Porque o do laboratório, eu tenho evidência científica. O teste genético, a gente não tem nada para a nossa população brasileira, que é uma população muito miscigenada. Existem muitos genes. Então, eu acredito que no futuro a gente consiga fazer um teste e falar, essa pessoa tem mais tendência a diabetes, mais tendência a câncer, então a gente vai tomar um cuidado maior. Mas atualmente eu ainda não consigo usar essa ferramenta, né? E tomar muito cuidado, porque às vezes você paga caro uma coisa que você não vai conseguir usar, né? Se você quiser fazer de uma forma recreativa para saber alguma coisa, ok, mas ainda não é mandatório. Entendi. Voltando a falar sobre o tema obesidade, que a gente acabou de falar, né, no desenvolvimento do câncer, especialmente em relação à distribuição da gordura corporal, à inflamação do corpo, como essas informações podem orientar abordagens efetivas para a prevenção do câncer. Esse é um tema que a doutora trata eu gosto muito. Incansavelmente, e é muito importante, sim, ainda mais enxergando a população brasileira cada vez mais obesa. Sim. A gente tem uma previsão aí em 2035, né, que 40% da população vai ter obesidade no Brasil. Então, a gente tem visto o câncer crescer no Brasil anualmente, né, meio que dobra cada ano, e a gente tem uma relação com a obesidade que tem aumentado no Brasil. Então, assim, é incontestável que a obesidade está associada a câncer, né? Fala-se de pelo menos 13 tipos de câncer, né? Os mais comuns no homem e na mulher, por exemplo, mama, né, e próstata, estão associados à obesidade.
O segundo tipo de câncer, que é o trato gastrointestinal, está relacionado à obesidade também. Então, esse é um tema muito importante. E é muito comum as pessoas que têm obesidade não saberem do risco de câncer. E o próprio profissional de saúde também não informar isso. Então, a gente precisa informar, porque eu não preciso perder grandes quantidades de peso para eu diminuir esse risco. De perdas de 10% a 15% já ajudam. Eu não preciso ficar magérrima, não é isso. Mas a partir do momento que eu tenho índice de massa corporal acima de 30, eu estou com uma probabilidade maior de ter algum tipo de câncer. Então, isso tem que ter uma prevenção pública. Infelizmente, no Brasil, faltam centros de tratamento de obesidade gratuitos para toda a população, dos 41 milhões de pessoas com obesidade que tem no país. A gente não tem centros para tratar todo mundo. E, realmente, a gente tem comprovação científica que à medida que eu perco peso, eu reduzo o risco de câncer. Um outro problema, se eu estou com câncer e tenho obesidade, eu tenho uma tendência maior a ter complicações, eu tenho mais efeito colateral da químio, né? Eu tenho mais infecção, eu tenho mais risco de morte. Então, mesmo durante o tratamento, a gente tem que olhar essas pessoas com outros olhos. E se eu tive câncer e estou curado e tenho obesidade, eu tenho um risco maior de recidiva e de um segundo câncer. Então, é algo muito importante. Agora, é importantíssimo a gente levar esse tema para as escolas. Sim. Porque, sinceramente, é algo que nos preocupa em relação... A obesidade infantil aumentou demais no país, né? E essas pessoas essas crianças têm uma tendência maior a ser um adulto com obesidade. Exatamente. Então, é um processo que precisa ser feito desde a primeira infância. Então, é algo que a gente precisa discutir e levar para o sistema de educação também. Sim. Além do sistema de saúde. Importante esse tema, muito importante. Há alguns anos, o Instituto lançou uma campanha que contou com a sua participação também nessa, que estimulava a alimentação saudável justamente das crianças, como forma de ajudar a evitar doenças crônicas na vida adulta. Chamava-se Tarja Verde. Sim. Você lembra? Hoje já temos uma rotulagem nos produtos mais informativa, a gente fica mais atento como consumidor, mas além disso, como é que nós podemos atuar para que a população retome hábitos alimentares mais saudáveis nesta vida contemporânea, agitada, de uma grande cidade, de cidades menores, enfim, de uma realidade brasileira? Bom, a gente vive num país que tem um clima excelente, um país com uma produção agropecuária ótima. Então, a gente tem fruta, verduras e legumes o ano inteiro. Então, e a gente tem visto o consumo desses alimentos cair anualmente no país. Então, primeira coisa, eu preciso baixar o preço dos alimentos saudáveis. Né? O papel do governo é fundamental. Não tem sentido, num país como o nosso, um refrigerante custar muito mais barato do que um suco de fruta natural. Então, é óbvio, né? Eu vou pagar num copo de suco mais caro do que 2 litros de refrigerante. Né? O refrigerante com muito açúcar, né? Processado, tudo. Então, assim, eu preciso reduzir o preço dos alimentos saudáveis. Uma outra coisa, a minha cesta básica tem que ter alimento saudável. Pois é. Produto integral, para facilitar. Então, o primeiro fator, acho que é econômico. Não adianta eu falar que as pessoas têm que comer se é muito mais caro. Né? Uma outra coisa é realmente você ensinar, desde a infância, a importância de você cozinhar. Ensinar as pessoas a cozinhar de um modo mais rápido, porque ninguém tem tempo, nem quer passar 3, 4 horas na cozinha. A gente vê isso até nos programas de receita hoje, né? Antigamente a gente tinha cozinheiras que mostravam aqueles pratos que levavam 5 horas. Isso não existe. Né? Hoje está todo mundo falando, não, vamos fazer uma refeição completa em 30 minutos, né? Uma coisa mais prática, mais rápida. E tem que ser assim, porque as pessoas trabalham, têm menos tempo, né? Tem muita coisa envolvida e eu tenho que cozinhar. Se você cozinhar na sua casa e envolver toda a família, você vai criar hábitos saudáveis. E uma coisa que não tem a ver com alimentação, mas tem tudo a ver, é o exercício físico. Então, o sedentarismo também aumenta o risco de câncer. Então, não adianta eu ter uma nutrição assim maravilhosa, uma alimentação maravilhosa e eu ser totalmente sedentário. É muito importante a prática regular de atividade física. Então, com isso, eu fecho o estilo de vida saudável. De novo, eu preciso do governo facilitando isso, ter lugar para praticar atividade física, segurança para praticar atividade física, começar desde a infância para a pessoa criar o hábito. E os pais também têm um papel fundamental. Se o pai fala para fazer atividade física e ele não faz, ele passa a mensagem de que aquilo não é prioridade. Exatamente.
Então, existe uma discussão de políticas públicas bem importante Sim. quanto ao acesso, né? Alguns anos atrás, a gente fez uma discussão no Vencer o Câncer sobre um desdobramento desse trabalho do Tarja Verde, a questão da alimentação saudável nas periferias, Sim. né? Que é uma necessidade e é uma demanda da população, mas, novamente, a questão do preço. Não, isso é imbatível. Eu preciso proibitivo. Exatamente, eu tenho que ter um preço competitivo. Eles até apresentaram no Congresso Americano de Oncologia um trabalho nos Estados Unidos, na cidade de San Antônio. O que eles fizeram? Eles sobretaxaram os sucos adoçados, os refrigerantes, industrializados. E o que aumentou de venda no supermercado foi de água. Né? Olha, Né? Então, assim, as pessoas não tomavam água e tomavam as bebidas. lá. Né, as bebidas açucaradas, porque eram mais baratas e tudo. A partir do momento que elas ficaram mais caras, eu começo a beber água, que é super saudável. Né? Então, assim, mas eu acho que não adianta você sobretaxar o que não é saudável. Você precisa baixar o preço do que é saudável também. Perfeito. Tá? É importante. Para dar acesso para as pessoas. Exatamente. Todo mundo ter acesso à alimentação saudável. Isso é uma questão crucial dentro desse guarda-chuva de prevenção e preocupação dentro da política nacional, né? Sim. Bom, com a crescente popularidade de dietas específicas, né, eu não sei quantas existem, Milhares. Milhares, e a gente tem acesso a isso. Tem a dieta cetogênica. Falando um pouquinho sobre ela, quais são as implicações atuais em relação à prevenção do câncer, né? Em relação à dieta cetogênica? Existem evidências de benefícios específicos ou possíveis preocupações associadas a essa abordagem? Então, a dieta cetogênica, né, eu vou voltar a falar da mesma forma do jejum intermitente. Ela pode ser uma estratégia de perda de peso. Então, se a pessoa tem obesidade e ela vai usar a dieta cetogênica como uma forma aí de ajudar na perda de peso, que também não é uma dieta para todo mundo, né? Por exemplo, a dieta cetogênica, de um modo geral, você tem um consumo de gordura muito alto. Sim. Então, para uma pessoa que tem, por exemplo, um problema de colesterol, de triglicérides, ela não é indicada. Então, não é para todo mundo. Então, se for usada como estratégia de perda de peso, a pessoa deixar de ter obesidade, eu vou ter uma prevenção ao câncer, não é diretamente ligado. Em 2019, a gente teve um trabalho que inclusive está no site da Sociedade Brasileira de Oncologia, mostrando que a dieta cetogênica não ajuda no tratamento do câncer. Assim, comprovadamente, né? Comprovada em estudos científicos. Mas mesmo assim, a gente ainda ouve muita gente falar que descobriu que está com câncer e começou a fazer a dieta cetogênica. A dieta cetogênica, ela pode levar a uma grande perda de massa muscular. E isso é péssimo para o tratamento do câncer, porque a perda de massa muscular aumenta o risco de morte, piora o prognóstico, aumenta o efeito colateral do todo o tratamento. No caso de uma cirurgia, aumenta o risco de infecção, né? Você pode ter uma cicatrização pior. Então, ela não deve ser usada durante o tratamento do câncer e ela não é curativa. Volto a dizer, não existe nenhuma dieta que cure câncer, Certo. tá? Queria muito que tivesse, mas não tem. Então, tomar muito cuidado com esse tipo de abordagem. E veja que importante esse trabalho seu de informação, um trabalho que nós fazemos no Vencer o Câncer, porque tem muita informação, muita fake news. Sim, exatamente. Hoje. A gente precisa ter informação de qualidade, né? Para as pessoas terem acesso a ela, né? Porque na hora que você descobre o câncer, existe um desespero da pessoa, da família, e você começa a procurar notícias, né? E às vezes você cai realmente nessas notícias erradas e você pode até prejudicar o seu tratamento. E a pessoa que está se deparando com essa notícia, o filtro que ela vai fazer é um filtro muito emocional, né? Eu trabalho há 12 anos com câncer, né? Pelo menos eu já vi uns 10 pacientes que largaram o tratamento convencional, com químio, com radiocirurgia, para fazer dieta cetogênica. Todos eles voltaram depois de 6 meses, extremamente desnutridos, com câncer mais avançado, e alguns deles chegaram a morrer porque não deu tempo mais para retomar. Exatamente. Então, isso realmente a gente tem que tomar muito cuidado com essas informações. Conversar com a equipe que está te tratando, perguntar se é isso mesmo. Mesmo se for um chá. Às vezes um chá de ervas pode prejudicar alguma coisa que você está usando no tratamento. Então, é sempre importante consultar a equipe que está te tratando. Posso usar isso? Não vai prejudicar?
né? Então, isso é importante. Um chá, veja Mesmo como isso é isso, importante. exatamente, porque às vezes vai ter uma interação com alguma medicação, Certo. tá? Gostaríamos de ouvir seus insights sobre a interação entre a ingestão de carnes processadas, carne vermelha e o risco de câncer, destacando as últimas pesquisas que exploram mecanismos específicos, como a formação de compostos carcinogênicos durante o processamento. A gente tem visto bastante coisa, conteúdos Sim. específicos sobre o tema da carne. Então, qual é a sua visão sobre isso? Então, o que os estudos mostram, né? Isso já é até uma coisa antiga. Que você consumir mais que meio quilo de carne vermelha durante a semana aumenta o risco de câncer, tá? Isso já está comprovado. Quando a gente junta com os processados, né, que tem carne vermelha, a gente pode pensar até em 700 gramas por semana, então aumenta um pouco. Então, de 500 a 700. Mais que isso, realmente vai aumentar o risco. Por quê? A carne vermelha, ela tem gordura entre as fibras. Então, vamos pegar o exemplo da picanha, que todo mundo conhece. A picanha tem aquela gordurinha externa. Não é porque você tirou aquela gordurinha que você tirou toda a gordura da carne. Tem outra coisa. As fibras, tá lá. Então, eu tenho mais gordura. Quando eu faço essa carne em altas temperaturas, né, eu posso liberar componentes carcinogênicos que existem na carne. E quando eu junto com uma carne processada, o processamento sempre vai muito o quê? Sal e gordura, em alguns casos açúcar. Então, isso em grande quantidade, esses 3 componentes, aumenta o risco de câncer. Então, preciso parar de comer carne vermelha? Não, mas eu preciso equilibrar as proteínas de origem animal no meu dia a dia. Então, se eu comer carne vermelha, carne branca, ovo, leite e derivados, que são as proteínas de origem animal, de forma equilibrada ao longo da minha semana, eu não vou ter excesso de carne vermelha. O grande problema é que as pessoas realmente acabam consumindo muito mais carne vermelha. Elas esquecem, por exemplo, porco é carne vermelha, linguiça é carne vermelha, né? Presunto é carne vermelha. Você acha que é só a carne de vaca, mas não. Então, tudo isso, eu preciso pensar nisso ao longo da semana. No caso, se a pessoa não gosta da carne vermelha ou decidiu ser vegetariano, vegano, isso diminui o consumo de carne vermelha, mas não quer dizer que eu vou diminuir totalmente o risco de câncer, porque eu tenho outros fatores associados. Então, por exemplo, se eu for vegetariano, vegano e for sedentário, eu vou ter um risco do sedentarismo. Se eu fumar, se eu beber, também tem um risco por causa disso. Então, assim, é algo que pode ser feito se a pessoa quiser, né? Mas, assim, não é necessário tirar totalmente, mas eu preciso reduzir, sim. E para isso precisa existir uma consciência alimentar muito maior e essa capacidade de cuidar da sua própria alimentação, não ficar naquele modelo tradicional, se eu não comer uma carne vermelha, eu não me alimentei. Exatamente, né? E do mesmo modo que é muito comum as pessoas descobrem que tem câncer e param de comer carne vermelha e às vezes é uma fonte proteica importante para ela começa a perder massa muscular. Então não precisa parar, mas eu preciso reduzir. Né? Isso é muito usado a gente até saiu um estudo muito interessante que fala que o momento ideal de você parar de comer carne vermelha não é quando você faz o diagnóstico de câncer, porque isso existe para prevenção. Na hora que eu estou tratando o câncer, eu já estou com câncer, então eu preciso manter minha massa muscular. Certo. Então, às vezes, você tirar essa fonte proteica não vai ser benéfico naquele período. Então, uma coisa é quando eu falo em prevenção ao câncer, sim, comer excesso de carne vermelha é ruim, mas a hora que eu estou com câncer, não necessariamente eu preciso parar de comer carne vermelha. Então, tudo isso é bom conversar com a equipe. Porque é uma visão integrada, não é? Exatamente. Uma visão isolada para cada um dos aspectos. Interessantíssimo. Vamos lá. Como a pesquisa recente tem abordado a complexidade da interação entre estilo de vida, fatores dietéticos e a prevenção do câncer, considerando aspectos que a gente já tratou aqui, como atividade física, sono, a gente não falou de sono, e também de um aspecto importantíssimo que é a gestão do estresse, porque a gente sabe da relação do estilo de vida, né? Do estilo de vida como um todo. Como um todo. Então, quando eu penso em estilo de vida saudável, né, a gente já tem alimentação, que é uma alimentação equilibrada, a prática de atividade física. Geralmente, quando eu tenho uma alimentação equilibrada e a prática de atividade física, eu vou dormir melhor. Com isso, eu tenho menos estresse.
Com isso eu tenho menos tendência a engordar, porque dormir mal faz você engordar também. E quando você engorda, você dorme pior, então vira uma coisa, né? Uma bola de neve. Então, tudo isso é importante. Eu acho assim, no meu dia a dia de consultório, a minha maior dificuldade é convencer as pessoas a fazerem atividade física. Então, assim, você sair daquele momento que você está parado, de você ter que acordar mais cedo ou dormir mais tarde, tirar uma hora do seu dia para fazer alguma coisa, isso é muito difícil para a maioria das pessoas. Então, assim, mas isso vai ajudar muito. Então, acho que é uma coisa de consciência, de sentar, de pensar. E importantíssimo, não é porque eu tive o câncer que nunca mais eu vou ter câncer. Né? Eu sempre falo que o câncer é um raio que pode cair 2 vezes no mesmo lugar. Então, às vezes a pessoa tem o câncer e ela muda o hábito dela, fica um hábito saudável. A partir do momento que ela entra em critério de cura, ela volta com tudo. E aí, ou volta o câncer ou ela tem um segundo câncer. Ela fala, nossa, eu não estava esperando por isso. Então, eu preciso realmente ter esse estilo de vida. E é saudável. Isso não é só para câncer, isso é para pressão alta, isso é para diabetes, isso é para demências. A gente sabe que tem estudos mostrando que estilo de vida não saudável aumenta o risco de Alzheimer. Então, isso é importante para a vida, para o nosso envelhecimento. Então, nunca é tarde para mudar, né? Isso vai prevenir uma série de doenças. Nunca é tarde para mudar. Essa mensagem é tão importante, não tem idade e ao mesmo tempo a gente tem que começar cedo. Então a gente não pode parar jamais. Exatamente. De fazer atividade, vamos ajustando ao longo da vida. Comer de uma forma saudável, né? Então tudo isso faz parte de você viver mais e melhor. Muito. Acho que é isso. Então tá, muito obrigada, né? Para vocês que estão aí nos ouvindo, se ficar com alguma dúvida, entre em contato com o Instituto Vencer o Câncer, tá? Vai ser um prazer para todos eles responder. Entre em contato comigo através das mídias Dr. Andréa Nutrologia ou através do site www.drandreanutrologia.com.br. Eu aproveito a oportunidade para agradecer essa parceria com o Instituto Vencer o Câncer, que já tem pelo menos 10 anos, né? E, assim, é um trabalho muito bonito que vocês fazem, né, de conscientização. Então, acho que é importantíssimo esse trabalho da gente divulgar informação de qualidade, porque o conhecimento empodera o paciente. Sem dúvida, e nós que agradecemos toda essa parceria, esse seu voluntariado no nosso comitê científico durante todos esses anos. A doutora Andréa é incansável e nós vamos com certeza somar na disseminação dessa mensagem. Muito obrigada. Obrigada.